Como vão, meus caros? Essa é a primeira aula de Direito Societário, que é uma disciplina muito importante da seara do direito empresarial. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Antes de iniciarmos o objetivo da aula de hoje, que é trazer as noções básicas das sociedades empresariais, vamos fazer uma breve e rápida revisão. Comecemos pela ideia de empresário. Primeira fonte a bebermos a água é o artigo 966 do Código Civil Brasileiro. Vamos lá. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Ou seja, meus caros, a teoria adotada pelo direito brasileiro hoje é de uma pessoa que exerce uma atividade com empresarialidade. Pessoa e empresarialidade. Primeiro falemos sobre o aspecto empresarialidade, da figura do empresário. Empresarialidade é um conjunto de pedaços somados. Como assim? Um empresário, para ter uma atividade empresarial, deve exercê-la de forma habitual, ou seja, não esporádica, não de vez em quando. Exemplo, alguém que vende uma bicicleta uma vez num site não faz isso de forma habitual. Além de habitual, deve ser de forma profissional, ou seja, com know-how, com conhecimento mínimo para aquela atividade. Terceiro, com intenção lucrativa, ou seja, ninguém em regra evolui uma empresa para que ela tenha uma sucessão de prejuízos. A intenção é ter lucro, crescimento do patrimônio. E quarto critério a se somar é a organização dos fatores produtivos. Como assim? Fatores esses que dão as próprias características para a empresa. Ou seja, é o capital, a tecnologia utilizada, os insumos, matéria-prima, a força de trabalho e afins. Organização empresarial. Agora podemos passar para o segundo aspecto da figura do empresário, a própria pessoa. Empresário poderá ser pessoa física ou jurídica. Se for pessoa física, é empresário individual. Se for pessoa jurídica, é sociedade empresária. E pessoa jurídica é aquela ficção criada pelo direito que é dotada de personalidade e autonomia jurídicas e patrimoniais. E quem são as pessoas ou os empreendedores que compõem a sociedade? Os sócios. As pessoas físicas, os sócios. Assim, para resumir, a sociedade empresária é o próprio empresário composto por dois sócios ou mais, titular de uma empresa que é a própria atividade empresarial. Clareando com um exemplo, uma casa de carnes, o empresário é a própria pessoa jurídica, sociedade em si. Os sócios que a compõem e a criaram são os empreendedores. E a organização da atividade, comprar um frango do frigorífico, expor, vender para o cliente num local de fácil acesso, é a empresa. Empresário, empreendedores, empresa. Entendido? Dúvidas? Para que eu te prove que a sociedade é pessoa jurídica, eu me sirvo do artigo 44 do Código Civil. Segundo o Código Civil, consideram-se pessoas jurídicas de direito privado as associações, as fundações, as sociedades, os partidos políticos e as organizações religiosas. Tá aí, sociedades. Resumo conceitual finalizado.
para as noções básicas da sociedade empresária. Algumas observações iniciais. Esqueça o termo sociedade das ciências sociais e humanas, com a ideia de coletividade ou comunidade. Eu não estou falando disso. Vamos tratar das sociedades que, com a união de pessoas para um esforço comum, voltadas à exploração de atividades econômicas, atividades empresariais. Essas sociedades que eu estou falando. Na segunda observação, quero te falar que a sociedade é composta pelas pessoas dos sócios e a relação jurídica criada entre eles, para eles, é própria, é única. Ou seja, um parênteses, de forma muito simplista, o direito como um todo regula e orienta relações e interações entre pessoas. O que eu estou querendo dizer é que a relação entre os sócios e das sociedades empresariais para com os sócios é peculiar desses, própria do direito empresarial, entende? Própria do direito societário, e não podemos ou não devemos aplicar analogicamente ou de forma subsidiária outras normas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, porque essa relação é algo próprio da dinâmica empresarial. Ótimo. Encerradas as observações, passemos à análise das sociedades em si. E como começamos com a distinção entre sociedade empresária e sociedade simples. A ideia básica. Quando abordamos o conceito de empresário, estabelecido pelo artigo 966 do Código Civil, observamos que o empresário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. No primeiro caso, estaremos diante da figura de um empresário individual. Quando, todavia, a empresa for exercida por uma pessoa jurídica, estaremos diante de uma sociedade empresária, sendo que a atuação das sociedades empresárias no mercado é muito mais relevante do que a atuação dos empresários individuais, no caso estou dizendo. Não em quantidade, mas em impacto. Os individuais, não de forma rara, se dedicam a pequenos empreendimentos, cabendo sim às sociedades empresárias, de forma oposta, os empreendimentos de médio e grande porte, além de muitas vezes as sociedades empresárias também cumprirem pequenos empreendimentos. E qual é a razão para que a presença das sociedades empresariais no mercado seja mais marcante que a dos empresários individuais? É algo muito natural. Os empreendedores como um todo sempre procuram minimizar o seu risco empresarial. E a melhor forma de fazê-lo é construir uma sociedade, uma vez que, nesse caso, haverá a criação de um ente com personalidade jurídica e contratual, além de, em regra, possibilitar a separação patrimonial e a possibilidade de limitação da responsabilidade dos sócios. É literalmente a criação de uma carapaça, uma blindagem aos empreendedores, uma blindagem aos sócios. Assumem os benefícios com o recebimento dos dividendos, ou seja, o lucro dividido para os sócios, minimizando as suas responsabilidades pessoais. Essa carapaça que eu comentava. Ótimo, entendido. Mas não são todas as sociedades que interessam diretamente ao direito empresarial. Por quê? Eu explico. As sociedades podem ser de duas categorias. Primeira, sociedades simples, que são aquelas que não exploram a atividade empresarial, mas sim uma atividade civil, e as sociedades empresárias, que exploram a atividade empresarial, ou seja, exercem profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, e assim se amoldam ou subsumem ao artigo 966. Interessa ao direito empresarial especificamente o estudo da sociedade empresária, não civil. Uma observação nesse meio do caminho.
Se você já ouviu falar de um tal de Simples Nacional, ou já viu em alguma parede de estabelecimento, não é disso que estamos falando, ok? Simples Nacional nada mais é do que um regime tributário de microempresa ou de empresas de pequeno porte, que facilita o pagamento por parte do próprio empresário com a unificação de vários tributos. Mas, repito, o Instituto do Simples Nacional não tem relação com a distinção entre sociedade simples e sociedade empresária. Certo, professor? Mas então qual é a exata diferença entre sociedades simples e empresárias? Um segundo para vocês pensarem. Qual é a diferença entre sociedade empresarial e sociedade civil? Se você comentou o lucro, você não está errado, mas fez uma análise incompleta da lógica que eu coloquei até agora. Porque, por exemplo, algumas sociedades operam com interesse de lucro e são simples, como a sociedade de advogados, de empresa rural não registrada na junta comercial e etc. O fator que distingue, o fator distintivo é a empresarialidade, o que irá, de verdade, caracterizar a pessoa jurídica de direito privado, não estatal, como sociedade simples ou empresária, será o modo de explorar o seu objeto. O objeto social explorado sem empresarialidade, isto é, sem profissionalmente organizar os fatores de produção, com habitualidade e com intenção lucrativa, confere à sociedade o caráter simples, enquanto a exploração empresarial do objeto social caracteriza a sociedade como empresária. O que eu acabei de falar está expresso no artigo 982 do Código Civil. Me permitam a leitura. Salvo as exceções expressas, considera-se empresário a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro, e simples as demais. E aqui me permitam uma observação, como forma de ofertar ao particular as certezas de suas relações jurídicas. A lei previu duas figuras societárias que sempre correspondem a um dos dois grandes tipos de sociedade. É a inteligência do parágrafo único do artigo 982 do Código Civil. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária as sociedades por ações e simples a cooperativa. Ou seja, sempre que eu estiver diante de uma sociedade a qual o capital social é dividido em ações, como, por exemplo, as sociedades anônimas, as SAs, ela sempre será empresarial. Sempre. Ainda que pareça não ter empresarialidade, ela será empresarial. E a figura da cooperativa sempre é simples, sempre é civil, em um trabalho em prol dos cooperados, ainda que na grande parte das vezes pareça ter tamanha empresarialidade, como alguns bancos. Bom, espero que tenham entendido, compreendido o começo da discussão e das noções de sociedades empresárias. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Quaisquer questões, comentem no vídeo, mandem direct no Instagram e aguardem a próxima aula. No mais, um forte abraço, meus caros. Shiver in the dark.